bem, então vamos lá ver uma coisa. Georgette, naquela altura as condições também para praticar desporto não tinham nenhuma comparação com aquilo que é hoje. Absolutamente nada. Primeiro, quando saltávamos em altura, saltávamos para o chão. Para uma areia, que às vezes ficávamos negras. Outras vezes, as varas partiam-se. Para fazer os tacos, a gente fazia uns buracos no chão e metia lá os pés para fazer os 100 e os 200 metros. Não havia tacos sequer? Não. E como é que eram os sapatos de bico? Os sapatos de bico eram muito bons. Eram maravilhosos. Os bicos eram tão pequeninos, tão coisas, que às vezes metiam-se lá para dentro e os pés ficavam feridos. Ai, sangue quando a gente acabava as corridas. É porque naquela altura os bicos eram mesmo metálicos, eu não é? tenho os meus sapatos em casa. Ainda os tem, não é? Tenho, como recordação. Agora, podíamos dizer assim, não havia condições nenhumas, mas eram altamente recompensadas. Desporto bem pago. Era tão bem pago. O caminho de ferro eu não pagava. Os barcos não pagavam. E para me pagarem os 8 tostões nessa altura dos autocarros, ou do caminho, aqui não havia autocarros, era o elétrico. Eu é que tinha que pagar, porque muitas vezes nem havia dinheiro para 8 tostões dos autocarros. A gente entrava, vestia a camisola e a cruz de Cristo. E já estava. Era mesmo a ligação Era, ao clube, a paixão pela pelo clube, camisola, e o resto não interessava nada, não é? Não interessava. Portanto, havia que manter uma profissão para poder viver, sempre. Exatamente. Agora, a Georgette, quando engravidou, tinha que idade? Eu tinha de 20 anos. 20 quando anos. Engravidei. Tive o meu filho com 21. Mas parou logo de correr assim que soube que Não estava parei grávida? Nada. Eu tinha 4 meses de barriga, só o meu marido é que sabia que eu estava grávida. Fui correr e bati um recorde de barreiras. Ai, valha-me Nossa Senhora, a criança a Mas eu saltar digo em isto, cima mas das tenho testemunhas barreiras. incontáveis. O meu marido contava isto. E sentia-se bem com 4 meses? Sentia-me. Hoje é que tenho um mês de barriga, vão para os médicos. Ou seja, hoje ficam logo baixa, não é? A senhora Eu nunca fui para o médico, nunca tive médico. Então, aos 4 meses deixou de correr, mas aí Não deixei de correr nada. Ai, não eu deixou... continuei a correr. Mas deixou de competir. Deixei porque as provas acabaram, não é? E depois Claro. no ano a seguir, quando houve provas, eu levei o meu filho e ninguém acreditava que ele era meu. Mas competiu logo no ano a seguir outra vez? Logo no ano a seguir. E levei o meu filho para os treinos. Ai, louvado seja o senhor. E o seu marido não se importava? Meu marido acompanhava-me. E ficava com ele enquanto também competia? Acompanhava. E regressou logo aos bons resultados? Bons resultados sempre, bons resultados e sempre a bater recordes. É lá, isto é que é uma fibra que valha-me Nossa Senhora. É realmente extraordinário. Ó Georgette, quantas medalhas é que a senhora ganhou no total? Mais 300 e tal. Quantas? Mas era sempre primeiros lugares. 300 e tal? 300 e tal. Mas campeonatos nacionais, Nacionais, campeonatos regionais... O pentatlo. Do pentatlo Eu também? ia todos os anos em outubro ao Porto. Era o pentatlo em outubro ao Porto. E ninguém pagava nada. As passagens de caminho de ferro eram gratuitas para mim e para o meu marido, porque senão eu também não ia lá. E ganhava? Ganhava. Quantos anos consecutivos ganhou o pentatlo? 16 anos seguidos. Ai, louvo! Eu fico doida com isto, porque realmente é uma coisa impressionante. Eu pergunto, acha que esta distância, porque é uma mulher também muito observadora do que se passa enfim, na área desportiva, acha que nasceu com condições físicas únicas? Eu acho que sim. Eu morei em Faro. E era garota. E quando fazia qualquer maldade, a minha mãe fazia queixas ao meu pai. E eu, quando sabia que o meu pai vinha à casa e que estava em casa, eu subia às árvores. E deixava o meu pai passar cá embaixo e quando o meu pai saía, descia às árvores e já nessa altura eu já corria e já subia às árvores e descia. Ou seja, para se pisgar do castigo, que é mesmo assim, Quando foi meu pai um não me treino a apanhar subir e em descer casa. árvores e a correr que ficou ali a formação feita para a vida. Não ia à casa enquanto o meu pai lá estivesse, que eu sabia que ele ia me bater. Portanto, Porque só quando eu só fazia era maldades. Mas era muito traquina, muito travessa. Muito traquina, muita coisa. Fazia muitas maldades e depois metia as outras também a fazer maldades comigo. Havia lá uma quinta que havia ovos por todo o lado. Eu roubava os ovos lá das quintas, era tudo. Roubava açúcar à minha mãe, fazia gemadas e fazia toda a gente comer aquelas gemadas. Mas pelo menos distribuía. Toda a gente tinha que comer. Toda a gente tinha medo de mim. Mas é assim, vamos lá, meu, podia roubar e ficar só para si, mas não, ainda por cima era generosa, não é? Então, este lado traquina, de miúda traquina,
Acha que o perdeu ao longo da vida? Assim meio travessa? Não. Bom, a idade não me perdoa. Está bem, mas não estou a dizer maldades, estou a dizer o lado traquina, o lado brincalhona, é uma coisa que não perdeu. Gosto de brincar. Gosto de brincar. Tenho as minhas alunas que realmente são impecáveis. Tenho ali 3 alunas minhas e tenho uma que realmente me substitui quando eu não estou, que eu estou-lhe muito agradecida, que é a Ana. E damos um passeio todos os anos. E há 2 anos aconteceu uma coisa muito engraçada. Ou 2 ou 3 anos. Fomos a Peniche, encontramos 50 homens não fumadores e 50 benfiquistas que iam para o Benfica à noite. Eram 100 homens para 50 mulheres. Aquilo foi uma maravilha funda naquele... Até a cozinheira dançava. Foi a festa das festas. Tudo dançava. Agora, foi uma brincadeira desgraçada. A Georgette é uma mulher sempre bem disposta, mas também é uma mulher bastante corajosa. Conte lá o que é que aconteceu quando a senhora teve que salvar uma pessoa de uma pega. Conte-me lá esta história que eu ouvi assim de raspão. Eu gosto muito dos touros. Gosto muito das largadas e nunca vou para janelas. Fico na rua e tenho um palanquezito onde realmente me recolho. E então eu tenho um rapaz que é como o meu irmão, do coração, que é o Zé Mota. E vou sempre ao pé dele. Ele naquele ano estava na estrada, o boi vem para ali fora, apanhou, deu tanta tareia, e eu fui atrás do boi. Eu fui atrás dele, a gritar, aí o Zé Mota, quando o boi estava a amarrar embaixo, eu peguei na cabeça do boi, entortei a cabeça do boi e fui buscar nele mais do boi. E o boi olhar para mim, quando estava em casa, só via o olho do boi olhar para mim e o corpo. Ai, pois imagino que horror, mas conseguiu ajudar, não é? Eu salvei, conseguiu ajudar. Está vivo e eu estou muito contente, porque eu gosto muito dele. Um beijinho, Zé Mota. Bem, mas é realmente aqui uma mulher de grande coragem. Agora, a nossa Georgette deixou, e ela diz isto na reportagem muito bem, deixou as corridas do atletismo em alta, ou seja, ela fez questão de sair quando ainda batia recordes, ainda estava em alta, saiu e a vida continuou. Depois, mais tarde, começou então as aulas de ginástica com estas meninas e outras meninas. Reformei-me. Depois de se reformar, não é? E depois fiquei em parafuso. O que é que havia de fazer? E sossegada não tinha feito para isso, e aí então, vão as meninas. Sabia da ginástica, comecei a dar ginástica por brincadeira a umas cantas miúdas e estou lá quase há 20 anos. Deixe-me lá falar ali com as suas princesas. Vou começar ali pela Ana. Oh, Ana, é uma professora muito dura, a nossa Georgette. Nem por isso. Nem por isso. Mas é exigente, vocês têm que estar em forma ou não? Em forma, tudo em forma. Não há cá queixumes de dores, nem maleitas, nem nada ali disso. Naquela hora, 40 minutos ou 50... Aquilo ali não há queixas para ninguém. É ginástica e acabou. É a ginástica e caladinhas e acabou. Nada. E acabou. Bem, Otília, uma mulher que tem este percurso tão rico, que é uma vencedora por natureza, acaba por vos passar que ensinamentos? Ela sempre foi assim. Já damos há muitos imensos anos, há mais de 50. Mas sempre foi aquela pessoa de muita vida e tudo. E agora temos uma ginástica maravilhosa. É um grupo de amigas que nós damos perfeitamente bem, brincamos e fazemos ginástica a sério. Exatamente, não é cá a brincar. Por isso, não é a brincar. Pois, não, mas isso vê, se calhar por isso, Maria Carreira, é que vocês estão todas tão elegantes, não é? Tem o exemplo da professora, não é, Maria? Dela. O exemplo dela. São É o aulas exemplo. animadas. Sempre muito animada. Sempre muito animadas. Mas apesar dela, ela é uma mulher animada, mas também uma mulher afetiva, certo? Bastante afetiva. Bastante afetiva. Eu sei, porque aqui a nossa Georgette disse-me assim lá fora, Fátima, eu depois quero mandar um beijinho para uma pessoa, eu não me esqueci. Mas eu também tenho aqui uma coisa para lhe ler assim, pois a senhora já vai mandar um beijinho que eu não me esqueci. Então é assim, vou-lhe ler isto que aqui tem. Avó, estivemos ausentes uma da outra tempo demais, mas a vida não é perfeita. De certa forma, só te quero dizer que apesar de tudo, nunca me esqueci de ti e lamento muita coisa. Um beijinho grande dos teus bisnetos que te adoram e um beijinho de admiração meu, Cláudia. É a minha neta mais velha. Que entrou em contacto connosco para deixar esta mensagem para si. Muito obrigada. Eu também quero mandar um beijinho à minha bisneta, à Raquel, que a adoro. E quero mandar um beijinho para as minhas netas todas, para as minhas 2 netas, e para o meu neto, e para os meus bisnetos. Também quero mandar um beijinho para eles. E posso saber, essas lágrimas são de alegria, são...
Georgette, essas lágrimas são de alegria? São de alegria, porque realmente não esperava que a minha neta me fizesse isso. Obrigada, Cláudia. É uma mulher muito afé. Eu perguntava às suas amigas, mas agora quero lhe perguntar assim. É uma mulher, porque tem às vezes um ar assim, uma mulher muito durona, mas eu acho que tem um coração muito meigo. É uma mulher meiga ou não? Sim, sou. Tenho pena de toda a gente. E nunca faço mal a ninguém. Nunca fiz mal a ninguém. E gosta de estar sozinha ou gosta mais de estar na companhia? Não, sozinha não estou. Eu sou uma vadia. Eu não quero estar em casa. Eu almoço todos os dias numa senhora, que é o Pimpão, come-se lá muito bem. Um beijinho para elas. Tanto faz a dona como faz a empregada, são uma simpatia. Vou para o Foro do Montijo. Às terças e quintas tenho a ginástica. E saio para todo lado quando me convidam, quando tenho companhias em casa que eu não estou. Exatamente, ou seja, não tem feitio para estar sossegada de maneira nenhuma. Não estou em casa. Uma coisa é certa, Georgette, é graças a esta sua energia que a Georgette, com 87 anos, continua a ser realmente uma grande referência. E é, para mim, um privilégio poder conversar consigo, porque vejo o seu trajeto de vida e, acima de tudo, aquilo que eu mais admiro todo o seu trajeto, mas há uma coisa que me fica. O facto da senhora nunca ter desistido dos seus sonhos por causa daquilo que os outros diziam. Não valorizou a opinião dos outros e foi atrás daquilo que o seu coração dizia. Talvez por isso esteja tão fresca aos 87 anos. Um grande aplauso para a nossa Georgette. Obrigada. Quer fazer um agradecimento, pode ser? É verdade, o agradecimento. Diga o agradecimento. Já não estava a esquecer. Fazer aqui um agradecimento público. Eu queria agradecer à minha nora tudo quanto ela tem feito por mim. Um beijinho grande, Celeste. Muito obrigada. Pronto, fica o agradecimento. Um grande aplauso. Muito obrigada. Deixa estar, Georgette.